Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Recapcom. Hoje vou falar sobre um novo anime de fantasia, o Invocador Negro. A história começa com um jovem, Kelvin, que acabou de reencarnar num novo mundo. Ele morreu por engano de um deus, então pôde escolher as habilidades para sua nova vida. Kelvin acorda sem saber onde está. Um menu surge, dando-lhe as boas-vindas ao novo mundo. Ele aperta o botão iniciar e ouve uma voz que o saúda. Ela diz que ele reencarnou num mundo de fantasia e suas memórias foram apagadas, uma condição que aceitou por habilidades mais poderosas. Kelvin fica chocado porque seu eu passado aceitaria ter as memórias apagadas. A janela de status abre, mostrando as habilidades que escolheu. Ele tem uma de invocação Rank S e a de dobrar atributos ao subir de nível. Vendo suas habilidades, Kelvin fica animado para começar a aventura. A voz o manda ir à cidade próxima e se registrar na guilda para ser um aventureiro. No caminho, Kelvin pergunta ao menu se o acompanhará na aventura. Lembrando que teve as memórias apagadas, revela ser a deusa da reencarnação, Melfina, por quem se apaixonou e pediu para ser sua serva, e ela aceitou o pedido como férias do trabalho. Kelvin fica confuso como pôde amá-la sem memórias. Ele pergunta se pode invocá-la, mas ela diz que ele precisa ficar mais forte e ter mais mana antes de conseguir. Ele chega à guilda dos aventureiros e se registra como mago básico, mantendo sua habilidade de invocador em segredo, pois Melfina explica que invocadores são tão raros que reis iniciariam guerras para tê-lo. Ele começa no rank F, o mais baixo, e o atendente explica que só se pode pegar missões até um rank acima do seu e subir de rank se completar 10 missões seguidas. Ele pega seu primeiro trabalho, matar alguns slimes azuis. Ele pega um cajado de madeira que ajuda a aumentar sua habilidade mágica e vai para os campos. Ele encontra 3 slimes. Melfina diz para ele testar sua outra habilidade Rank S, o olho de avaliação. Permite que ele veja todos os atributos do slime. No Rank S ele pode ver os atributos de qualquer um, até 100 níveis acima dele. Melfina diz que ele pode domar o slime se conseguir feri-lo primeiro. Kelvin ataca com seu cajado em vez de magia, para não matá-lo de uma vez. Para sua surpresa, os slimes são mais desafiadores do que o esperado, mas, por fim, ele consegue acertá-lo, enfraquecendo o suficiente para domá-lo. A domadura é bem sucedida, e ele o nomeia Cloto. Ele o invoca e parece ter ganhado personalidade, pulando para cima e para baixo. Junto com Cloto, eles enfrentam mais alguns slimes. Kelvin usa sua magia de vento, eliminando um slime com um golpe, e Cloto corre em círculos e esmaga o outro. Kelvin percebe que Cloto está muito mais forte desde que se tornou sua invocação. Melfina explica que sua habilidade de invocador Rank S dá aos seus servos um bônus de 100 em todos os atributos. Ela também diz que ele é o único invocador Rank S neste mundo, com outros apenas nos ranks B ou C. Kelvin retorna à cidade e procura uma estalagem para passar a noite. No caminho, ele vê uma elfa presa numa jaula. Ele fica perturbado ao descobrir que a escravidão é comum neste mundo, mas tenta não pensar nisso. Ele consegue um quarto na estalagem e desfruta de sua primeira refeição no mundo. Kelvin começa a treinar, subir de nível e aprender novas habilidades. Ele aprende a habilidade de ocultação, que permite esconder seus atributos e sua habilidade de invocador dos outros. Cloto conseguiu até evoluir para um slime glutão gigantesco. Uma semana depois, Kelvin já é promovido ao rank E. Ele está chamando a atenção, completando missões sozinho e sendo promovido tão rapidamente. Um aventureiro rank D, Kochel, se apresenta. Ele tem reputação na guilda por esmagar novos aventureiros. Ele propõe que Kelvin se junte ao seu grupo numa caçada rank D por um cavaleiro fantasma negro. Com sua habilidade de avaliação, Kelvin vê que Cashel tem o título de assassino. Em vez de se juntar a ele, sugere que compitam para ver quem mata o monstro primeiro. Cashel sai e se une aos seus parceiros criminosos, Gimel e Had. Eles tramam assassinar Kelvin. Num castelo em ruínas, Cashel e seu grupo chegam. Ficam chocados ao ver que todos os monstros já estão mortos. Kelvin aparece e diz que viu através do plano deles e os desafia para uma luta. Ele zomba de Had, que avança direto contra ele. Ele cai numa armadilha, que Kelvin escondeu com sua habilidade de ocultação. Had fica preso e começa a afundar. Kelvin ataca com sua magia de vento e Gimel foge. No entanto, Cloto bloqueia sua saída e o persegue de volta. Cloto nocauteia Gimel com um único golpe e prende Had. Cashel avança contra Kelvin, mas também é facilmente espancado. Eles confessam caçar novos jogadores por experiência e Kelvin os amarra para entregá-los depois. Kelvin continua sua caçada. Ele encontra o monstro e pede para ele se juntar ao seu grupo.
Descobre-se que seu nome é Gerard e ele é surpreendentemente gentil, como um tio velho, até dando doces a Kelvin. Gerard explica que já foi um cavaleiro humano, mas virou um fantasma negro após morrer. Antes de concordar em se juntar a Kelvin, ele deve primeiro ver sua força. Eles duelam, e Gerard consegue bloquear todos os ataques de Cloto. Gerard contra-ataca Kelvin, que mal consegue desviar. Enquanto Cloto continua a atacar, Kelvin usa sua magia de ar para prender os movimentos de Gerard. Gerard lembra seu propósito, ele quer vingança contra uma elfa chamada Dildora, que destruiu o reino que servia e causou a morte de sua esposa e filha. Com essa memória, Gerard se liberta da magia de Kelvin e avança contra ele. Kelvin o prende mais uma vez e Cloto dispara um enorme ataque de feixe em Gerard. No dia seguinte, Kelvin entrega um pedaço da armadura de Gerard como prova de que completou o trabalho. Todos na guilda ficam impressionados com sua conquista. Isso, combinado com a captura de Fichel, leva Kelvin a receber uma promoção especial para o Rank D. Gerard se junta a Cloto e Malfina como o mais novo monstro de Kelvin. Kelvin encontra Léo, o mestre da guilda. Ele fica chocado quando Léo pergunta se ele é de outro mundo. Kelvin percebe que a habilidade de avaliação de Léo é mais forte que sua ocultação, então ele pode ver todos os seus atributos e habilidades. No quarto do mestre da guilda, Kelvin não tem escolha a não ser admitir ser um invocador. Ele confronta Léo sobre por que não fez nada sobre Keschel, e Léo admite que sabia que Keschel era um assassino. Mas, por ser um nobre da nação Triasan, precisava de provas, então é grato a Kelvin por lidar com ele. Chegando ao ponto da conversa, Léo expressa seu desejo de ser amigo de Kelvin, notando que já conheceu outros mundanos no passado, como os heróis do Império Sagrado Durames. Melfina nota que foi ela quem os reencarnou e promete contar mais a Kelvin depois. Léo continua sua explicação sobre os heróis de Durames, afirmando que a sacerdotisa de lá previu o renascimento do Lorde Demônio. A influência do Lorde Demônio fez com que todos os outros monstros ficassem mais fortes e agressivos. Vendo que Kelvin já possui as habilidades de um aventureiro Rank S, Léo pede que ele proteja a cidade no lugar dos heróis. Eles chegam a um acordo depois que Léo lhe oferece vários incentivos, como aumentar seu rank e assistência em missões. Depois, de volta à estalagem, a estalajadeira Claire o parabeniza por alcançar o rank B. Desfrutando do almoço em seu quarto, Kelvin pergunta a Melfina sobre os heróis de Durames. Ela diz que, há um ano, a sacerdotisa do Império Durames realizou um ritual de invocação, então ela reencarnou outras pessoas e as escolheu por sua boa aparência e conhecimento. Após ouvir isso, Kelvin pega seu dinheiro de recompensa de Cloto, que ele tem usado para armazenamento. Graças à sua habilidade glutona, ele segue para o beco onde os escravos estão sendo vendidos. Ele diz a Gerard que planeja treinar uma escrava para ser sua retaguarda e aumentar a força do seu grupo. Ao chegar ao beco, há um homem em chamas. Kelvin avista a meio-elfa que ele viu no outro dia. O traficante de escravos revela que ninguém deseja comprá-la porque ela é amaldiçoada e queimará quem a tocar. Com sua habilidade de avaliação, Kelvin vê que ela está amaldiçoada pelo Rei Dragão de Fogo. Ele aprende com Melfina que a única forma de remover isso seria um feitiço de magia branca rank, a chamada Bênção Sagrada. Kelvin sai enquanto a elfa o observa. Mais tarde, Kelvin retorna e oferece para comprar a elfa. O traficante de escravos fica confuso porque ele iria querer uma escrava amaldiçoada, mas cede quando Kelvin lhe entrega um saco de ouro. Enquanto voltam para a estalagem, a elfa se apresenta como Áfio e agradece a Kelvin por comprá-la. Quando Kelvin se aproxima dela, ela recua, com medo de machucá-lo com sua maldição. Kelvin lança sangue sagrado nela e quebra a maldição. Finalmente podendo tocar alguém pela primeira vez, Éfil desaba e chora em gratidão a Kelvin. Eles voltam para a estalagem e Éfil é acolhida por Claire. Éfil é vestida com uma roupa de empregada e eles jantam juntos. Depois disso, Kelvin revela seus segredos a ela, dizendo que é um invocador e apresentando-a a Herarte e Cloto. Ele a ajuda a malocar seus pontos de habilidade e a deixa escolher, permitindo que aprenda a tomar suas próprias decisões. À noite, porém, eles são forçados a dividir uma cama, fazendo Kelvin ter uma noite sem dormir. Um mês depois, Éfil se tornou uma arqueira mortal, combinando a bênção do Rei Dragão e a arquearia. Ela criou sua própria habilidade original. Na guilda, Andy, a secretária, os parabeniza por mais uma missão bem-sucedida. Andy se tornou amiga de Afiel e lhe fala sobre uma nova cafeteria de sobremesas na cidade. Elas decidem ir conferir e Afiel convida Kelvin para se juntar a elas. No dia seguinte, os três se encontram, e Kelvin fica chocado com o quão fofo Éfil parece.
Eles vão para a cafeteria e Kelvin fica envergonhado quando Efil tenta alimentá-lo. Todos os observam, boquiabertos, que Kelvin está num encontro com duas garotas. De repente, a mesa deles é derrubada. O terceiro príncipe de Trison, Tabura, e seus dois guardas interrompem. O príncipe arrogantemente manda seus guardas pegarem Andy e a Phil. Então Kelvin os espanca e os faz voar. Kelvin o prende com sua magia e o força a explicar seus negócios. Tabira admite que veio contratar um aventureiro forte e famoso para melhorar sua má reputação. Kelvin revela ser o aventureiro e recusa a oferta de Tabira. Enquanto isso, Melfina visita o templo de Durames. Ela aparece diante de Colette, a oráculo, que lhe mostra como os heróis têm progredido. Melfina transmite uma profecia, ordenando aos heróis que lidem com o mal no oeste e fiquem longe de Pitar, onde Kelvin está. Maltena parte assim que os heróis chegam e Colette os informa de sua nova missão. De volta à estalagem, Efil pergunta se Kelvin a acha atraente. Kelvin fica constrangido e Efil diz que o ama. Kelvin a tranquiliza, mas resiste ao seu desejo, pois ela ainda é uma escrava e ele sente que estaria se aproveitando. No dia seguinte, Maltena mostra a Kelvin os atributos dos heróis de Durames. Kelvin não fica impressionado, vendo que eles estão apenas por volta do nível 50 após um ano inteiro. Melfina também está desapontada com eles e vê que Kelvin já os superou quase completamente. Claire interrompe, dizendo que a guilda os chamou. Kelvin se encontra com Léo, que lhe diz que um demônio selado foi descoberto numa sala escondida de uma masmorra. Melfina lhe diz que demônios estão entre os seres mais poderosos deste mundo. Léo menciona o problema que ele causou ao atacar o príncipe Tristan, e Kelvin aceita rapidamente a missão. Kelvin e seu grupo seguem para a masmorra. Eles atravessam a caverna e chegam à sala escondida. Ao entrarem, encontram um demônio selado, mas há um segundo demônio que se apresenta como Vitor, o arquidemônio. Kelvin pergunta sobre o demônio selado e Vitor revela que ela é a filha do Lorde Demônio mais recentemente derrotado. Ela foi selada por uma magia que só um humano pode quebrar. Vitor espera que ao comer Kelvin, ele ganhe a habilidade humana de quebrar o selo, e então comerá a garota para se tornar o próximo Lorde Demônio. Vitor bloqueia a saída e avança contra eles, o que Gerard consegue bloquear. Kelvin tenta restringir seus movimentos, mas Vitor se liberta facilmente. Kelvin fica animado para enfrentar um oponente tão forte. Vitor nivela o campo de batalha, invocando esqueletos com sua magia negra. Os esqueletos atacam, mas Kelvin e seu grupo conseguem se defender e eliminá-los facilmente. Vitor admira o trabalho em equipe deles. Ele soca o chão e cria uma cortina de fumaça. No entanto, Kelvin o rastreia com sua magia, prevendo seu próximo movimento. Vitor ataca por baixo da terra, mas Gerard bloqueia o golpe graças ao aviso de Kelvin. Um braço tenta agarrar Kelvin, mas ele consegue desviar. Vitor domina Gerard e o arremessa para longe. Vitor continua a atacar Kelvin com seu braço e se aproxima dele. Kelvin chama Cloto, que se prende ao braço de Vitor e começa a absorver sua magia. Enquanto ele está distraído, Kelvin lança seu feitiço de ligação e sela um dos braços de Victor. Vitor tenta se libertar, enquanto Kelvin aprimora a espada de Gerard com seu feitiço Lâmina Vórtice. Vitor tenta contra-atacar com o outro braço, mas Aphel emerge do sigilo e dispara uma flecha flamejante. Vitor bloqueia a flecha, sacrificando seu braço, e Gerard corta e decepa o outro. Vitor não desiste, ele se cobre com uma fumaça negra e começa a se transformar. O trio tenta atacar antes que ele complete sua transformação, mas é tarde demais. Com sua nova forma, Vitor avança para atacar. Gerard consegue bloqueá-lo e até empurrá-lo para trás. Ele continua seu ataque, mas é derrubado por Victor. Efil oferece suporte com suas flechas e Kelvin invoca Cloto, que cospe toneladas de armas amaldiçoadas sobre ele, todos os fracassos de Kelvin na forja. Kelvin, Efil e Cloto atacam com seus golpes mais fortes, combinando-os e devastando Victor. Ele é arremessado e um pilar de pedra se quebra e cai em direção a Sarah. Victor a protege com o resto de suas forças e cai. Kelvin pergunta por que ele a protegeu. Victor admite que nunca ia comer Sarah. Na verdade, Victor era o cuidador de Sarah. Ele a ensinou a lutar e era seu único companheiro. No entanto, um dia, eles foram atacados pelo herói do Império, e antes de morrer, para mantê-la segura, o pai de Sarah a selou e disse a Victor para cuidar dela. Victor havia planejado reviver Sarah numa era mais fraca, onde ela poderia ter governado como a Rainha Demônio. Como seu último pedido, Victor pede a Kelvin para adicionar Sarah ao seu grupo, para que ela possa finalmente ver o mundo.
Kelvin concorda e Victor morre em paz. Apesar do risco de ela se tornar a próxima rainha demônio, Kelvin quebra seu selo. Sarah acorda ciente de sua situação e chora por Victor. Kelvin relata seu sucesso aos outros aventureiros e finge que Sarah foi uma das vítimas de Victor. Com sua tiara mágica, ela consegue esconder suas asas e chifres. Gerard evolui para um comandante cavaleiro abissal, um monstro Rank S, ganhando um enorme bônus em seus atributos. Sarah se preocupa em se juntar à equipe, mas Kelvin a assegura que, com sua habilidade de ocultação Rank S, ninguém descobrirá que ela é a filha do Lorde Demônio. A equipe volta para a cidade e Sarah fica maravilhada e animada com tudo ao redor. Ela sempre esteve sozinha, e esta é sua primeira vez numa cidade. Mais tarde, Kelvin se encontra com Léo na guilda, que o promove ao Rank A por derrotar Victor. Quando ele volta para a estalagem, há uma festa surpresa para celebrar sua promoção. Eles têm uma noite louca, e todos acabam bêbados e desmaiados. Lá fora, Sarah lamenta por Victor, que foi seu único companheiro de infância. Ela decide experimentar o mundo inteiro em memória de Victor, em particular, ver o oceano e aprender a nadar como Victor uma vez lhe prometeu. Algum tempo depois, as habilidades de criação de Kelvin e Eiffel atingem o Rank S, e o grupo ganha novos equipamentos. Sarah recebe uma nova roupa e manoplas criadas da carapaça de Victor. E Gerard ganha uma nova espada demoníaca chamada Dainsleif. Kelvin fica cansado depois de toda a criação, e a Fiel oferece-se para fazer-lhe comida. Ele pede arroz, mas a Fiel não sabe o que é. Kelvin enlouquece desejando arroz, que ele não conseguiu comer desde que veio a este mundo. O grupo parte para a cidade costeira de Torridge, onde arroz pode ser encontrado e Sarah pode ver mais do mundo. Gerard relata que Melfina está desaparecida. Ela havia dito a Kelvin que, como ele não pode invocá-la, ela partiu para tentar possuir um de seus proxies para poder se juntar a eles no mundo físico. Gerard suspeita que Melfina esteja com ciúmes das duas damas no grupo. Ao longo de sua jornada, sua carruagem é parada por uma mulher e uma gangue de bandidos aparece. Eles se gabam de ser a infame gangue conhecida como Vento Negro. Kelvin verifica seus atributos e vê que eles estão apenas por volta do nível 30. Ele diz a Sarah para lidar com eles e para não usar suas novas manoplas. Sarah arremessa um bandido e fica surpresa por ele ser tão fraco. Um dos bandidos ataca com seu martelo gigante, mas Sarah o para sem esforço e o empurra para longe. Sarah os amarra a todos, mas a mulher se gaba de seu chefe, que é nível 70, fazendo Kelvin se interessar e interrogá-la. O grupo chega a Torridge, e Sarah fica maravilhada com a vista do oceano, lembrando sua promessa com Victor de nadar. Kelvin concorda em ensiná-la, mas primeiro eles vão à guilda e entregam os bandidos. Kelvin se encontra com Mist, a mestre da guilda em Torridge. Ela ouviu tudo sobre Kelvin de Leo, com quem ela costumava estar num grupo. Kelvin informa a Mist que o chefe do Vento Negro é, na verdade, o campeão de Trison chamado Christoph. Ele fingiu destruir a gangue, mas em vez disso, a assumiu das sombras e está envolvido com o tráfico ilegal de escravos. Christoph está na cidade, mas não podem acusá-lo sem provas sólidas. Kelvin, na verdade, não está muito interessado, porque Christoph é apenas nível 70 e não representa desafio. De repente, Kelvin detecta a presença dos heróis do Império e sugere que eles podem lidar com os bandidos. Com essa sugestão, Mist solicita aos heróis que investiguem o esconderijo dos bandidos. Querendo ajudar as pessoas, eles aceitam o pedido. No entanto, Kelvin tem algo planejado. No esconderijo dos bandidos, há uma sala de mulheres sequestradas. Um dos bandidos entra, tenta agarrar uma das garotas, mas Kelvin chega e Gerard o nocauteia. Enquanto isso, Christopher e seus tenentes discutem a perda de um de seus esquadrões. Há uma batida na porta e o grupo de Kelvin invade. Christopher quer se vingar por seus amigos. No entanto, Kelvin não está lá para lutar contra eles. Ele rapidamente encerra as coisas com Christoph para se preparar para o evento principal. Os heróis chegam ao esconderijo, acham estranho que esteja vazio. Eles encontram Cloto e tentam lutar contra ele, mas uma das escravas o protege, dizendo que pertence ao seu salvador. Eles se apresentam como os heróis de Duraemis. Ao ouvir isso, todos os escravos ficam aliviados. Um dos heróis também é um invocador e consegue falar com Cloto. Ele diz a ela que foi deixado para proteger os escravos. Uma das escravas pediu aos heróis que ajudassem Kelvin com os bandidos. Os heróis avançam e encontram Christoph e seus tenentes derrotados no chão, pensando que eles eram os aventureiros que haviam salvado os escravos. Kelvin e seu grupo fingem ser bandidos e são confrontados pelos 4 heróis do Império: Toya, Setsuna, Mazoka e Miyabi. Kelvin provoca os heróis e os desafia para um jogo. Ele se oferece para lutar contra todos sozinho, com o perdedor forçado a obedecer a uma ordem do vencedor. Toya não quer lutar de forma tão desonrosa, mas Setsuna o adverte e o convence a lutar juntos.
Todos concordam e aceitam o jogo de Kelvin. Enquanto os heróis planejam, Éfil revela o plano de Kelvin, ordenar que os heróis sirvam de testemunhas do envolvimento de Kristoff com os bandidos, contornando assim sua proteção de Treason. Gerard comenta como Kelvin é um viciado em batalhas, fingindo ser bandido só para lutar com os heróis. Éfil se preocupa com ele e o avisa para não subestimá-los, mesmo que sejam de nível inferior ao dele. Kelvin, no entanto, está ansioso para testar suas habilidades e suas novas luvas devoradoras de perícias. Os heróis iniciam um ataque, primeiro invocando seus espíritos para aumentar o poder. Toya avança, mas Kelvin contra-ataca com uma explosão mágica. Enquanto os heróis se defendem do ataque, Kelvin passa correndo e se aproxima de Mazoka. Contudo, ela invoca seu dragão, que cospe fogo em Kelvin. Kelvin aumenta sua velocidade e consegue desviar das chamas. Ele aparece atrás de Miyabi e usa sua luva devoradora de perícias para roubar a dela. Sarah explica que cada luva pode copiar uma perícia por vez, e que ela também emprestou uma de suas perícias a Kelvin. Com isso, Kelvin rouba a perícia única de Miyabi, processamento paralelo. Toya corre para ajudar, mas Kelvin desvia de seus golpes. Setsuna e Mazoka curam Miyabi enquanto Toya continua a lutar sozinho, acreditando ter vantagem em combate corpo a corpo. No entanto, Kelvin revida graças a ter emprestado a perícia de lutador Rank S de Sarah. Ele domina Toya, mas Setsuna vem em seu auxílio. Kelvin desvia do golpe dela e invoca uma parede gigante para se defender. Setsuna usa sua habilidade única de cortar qualquer coisa para destruir a parede com um único golpe. Mas assim que a parede desaparece, Kelvin avança sobre ela. Ele dispara uma enorme bola de fogo, mas Toya consegue se interpor e bloquear o ataque. Mazoka tenta curá-lo, mas Toya afirma estar bem, proclamando que isso não é nada se um dia ele for derrotar o Lorde Demônio, mas Setsuna o esbofeteia. Ela está furiosa por ele ter se sacrificado e diz que ele precisa se valorizar mais e confiar em sua equipe. Mazoka e Miyabi concordam, Toya pede desculpas e eles aceitam lutar em equipe novamente. Enquanto Kelvin se prepara para continuar a luta, um espírito aparece e explode com uma luz ofuscante. Mazoka usa seu feitiço de gelo para congelá-lo no lugar, e Miyabi usa sua magia de gravidade para restringir ainda mais seus movimentos. Com Kelvin imobilizado, Toya e Setsuna avançam, mas Kelvin usa seu feitiço de detonação, causando uma enorme explosão ao redor dele. Toya e Setsuna são pegos pela explosão, mas ambos conseguem sobreviver graças à proteção de seus espíritos. À medida que a fumaça se dissipa, Kelvin aplaude a tentativa deles. Os heróis ficam chocados por ele estar completamente ileso da explosão. Kelvin critica na abordagem amadora deles e até lhes dá dicas de como melhorar. Ele repreende Toya por não usar sua perícia única. Percebendo que não pode escondê-la, Toya revela a verdadeira forma de sua espada, dividindo-a em duas, permitindo-lhe empunhar duas armas. Ele avança contra Kelvin mais uma vez, mas é apoiado por sua equipe. Mazoka usa seu feitiço supremo, Templo Congelado, que cria um pilar maciço de gelo e prende Kelvin completamente. Miyabi invoca seu lacaio mais forte, o Ogro Sepulcral. Sarah provoca Kelvin da lateral, oferecendo-se para resgatá-lo, o que ele recusa. Miyabi então ataca com uma explosão de energia sombria, mas Kelvin invoca alguns golems para absorver o ataque. Ele os ordena a ganhar 30 segundos e começa a criar um novo feitiço para se libertar de seu apuro. Normalmente, novos feitiços podem levar dias para serem criados, mas graças ao processamento paralelo que ele roubou, ele pode acelerar o processo. Mazoka avisa os outros sobre o novo feitiço e Setsuna corta os golems. No entanto, Kelvin termina de criar seu feitiço e libera uma barragem de energia que destrói simultaneamente todo o gelo, libertando-se. Setsuna avança e golpeia, mas Kelvin é mais rápido que ela e desfere um golpe em seu estômago. Ele desvia facilmente dos ataques do ogro com sua velocidade e nocauteia Miyabi. Mazoka tenta ajudar montada em seu dragão, mas é derrubada do céu. Toya a pega e fica enfurecido. Ele ataca Kelvin descontroladamente, mas acaba sendo nocauteado com um único soco. Quando Toya acorda, encontra o resto de sua equipe com ele. A jovem escrava senta no colo de Kelvin com Cloto, e Toya exige que Kelvin a liberte. Kelvin o manda olhar melhor e ele percebe que a garota está ali voluntariamente, e que Kelvin foi, na verdade, o aventureiro que o salvou. Toya fica confuso por não terem simplesmente esclarecido o mal-entendido, mas percebe como Kelvin lhes deu dicas para ajudá-los a melhorar. Ele admite a derrota e agradece a Kelvin, chamando-o de seu mestre. Kelvin o lembra que eles prometeram obedecer a sua ordem. Toya está preparado para qualquer coisa, mas Kelvin os manda tirar as roupas, deixando todos envergonhados. Ele os faz vestir roupas de banho e os leva a uma caverna marinha para treinar.
Os heróis se esforçam enquanto lutam contra um polvo gigante. Sua pele é muito macia e escorregadia para ser cortada. Kelvin observa, nada impressionado, gritando maneiras de ajudá-los a melhorar. Eventualmente, os heróis conseguem derrotar o polvo e o grupo faz uma pausa para o almoço. Kelvin observa como eles se esforçaram contra o polvo, então não teriam chance contra um chefe de masmorra ou o Lorde Demônio. Kelvin pergunta o que fariam se encontrassem um monstro que não pudessem derrotar. Enquanto isso, Sarah pescou o dragão-chefe da masmorra. Toya diz que recuariam para treinar e se preparar, e o enfrentariam novamente quando estivessem mais fortes. Kelvin fica satisfeito com a resposta e vai lidar com o dragão. Depois disso, os heróis partem, embarcando em um navio para o continente ocidental. Kelvin lhes dá alguns pingentes como presente de despedida e eles se despedem. Enquanto Kelvin os observa partir, ele pergunta a Gerard sobre o continente ocidental. É o lar dos elfos que destruíram o reino de Gerard, e Kelvin pergunta se eles são fortes o suficiente para se vingar. Gerard fica emocionado por Kelvin se lembrar, e sugere que sim, eles seriam capazes. Sarah interrompe e menciona que estão sendo convocados pela rainha de Torridge. Eles vão ao castelo que Kelvin reconhece como tendo uma aparência japonesa. Gerard menciona que o primeiro rei de Torridge também era dito ser de outro mundo. Eles entram no castelo e prestam seus respeitos à rainha. Ela os agradece por resolverem os problemas com os bandidos e por derrotarem o chefe dragão. Ela oferece recompensá-los, mas tudo o que Kelvin pede é um pouco do arroz dela. A rainha se diverte com o pedido e concede a ele um suprimento vitalício. Eles fazem um banquete e Kelvin finalmente consegue comer um pouco de arroz. Os outros observam divertidos enquanto Kelvin se farta de arroz. Alguns dias depois, Kelvin está hospedado no castelo a pedido da rainha. Efil lhe traz o almoço, e ela já dominou todos os pratos japoneses. A rainha se junta a ele para almoçar, dizendo que Efil faz a melhor comida que ela já provou. Ela tenta convencer Kelvin a lhe dar Efiel, mas ele a recusa. Ela então tenta propor a Kelvin que fique em Torridge e cuide dela pessoalmente, mas ele rapidamente declina e sugere que é hora de eles partirem. Para voltar a Ptar, a rainha os deixa usar o portão de teletransporte. De volta à cidade, Kelvin compra uma casa nova para o grupo. Ele até contrata duas das escravas que libertou, Ellie e sua filha Luca, como empregadas domésticas. À noite, Kelvin tem dificuldade em se acostumar com sua nova cama. Ele se levanta rapidamente ao sentir o retorno de Melfina com seu corpo de avatar. Ela lhe diz que ele agora pode invocá-la e que ela conquistará seu coração. Kelvin a invoca enquanto sua presença angelical é revelada. Ela pergunta o que ele pensa, e ele fica nervoso e vê como seu eu passado se apaixonou por ela à primeira vista. Ela se apresenta ao resto do grupo, finalmente encontrando todos pessoalmente. Ela provoca Kelvin, chamando-se de sua primeira esposa. Melfina dá a Kelvin um presente por tê-la invocado com sucesso. Ela desenha uma flor vermelha e abençoa Kelvin como a deusa da reencarnação. A bênção tem dois efeitos, sendo o primeiro a proteção contra quaisquer ataques fatais uma vez por mês. Sarah está animada para experimentá-lo em sua próxima luta de treino com Kelvin, e o segundo efeito é a capacidade de invocar heróis. Sarah luta contra Melfina, enquanto Gerard e Luca observam. Sarah transforma seu braço em uma garra demoníaca, mas Melfina contra-ataca com sua lança divina. A lança é destruída, mas a garra de Sarah também. Enquanto isso, Kelvin pensa em invocar um herói, mas se preocupa que isso signifique forçar alguém a vir ao mundo contra sua vontade. A luta entre Sarah e Melfina termina com ambas igualmente equilibradas. Gerard pergunta por que elas lutaram tão a sério. Elas lhe dizem que estavam brigando para ver quem tinha o direito de dormir com Kelvin. Depois disso, Melfina surpreende Kelvin com um pouco de chocolate. Ela pergunta o que está em sua mente, e Kelvin compartilha suas preocupações, e pergunta por que heróis são necessários neste mundo. Ela explica que todos os Lordes Demônios possuem duas perícias especiais. A primeira é que eles podem fazer qualquer um enlouquecer, e a segunda é que são invulneráveis a todo dano. Mas os heróis são uma exceção a ambas essas perícias. Como vêm de outro mundo, sua magia é diferente, e eles são capazes de matar o Lorde Demônio. Kelvin ainda se sente culpado por invocar alguém, então Melfina lhe diz que ele pode simplesmente invocar pessoas que já morreram. Assim, não pareceria um sequestro, mas mais como dar-lhes uma segunda chance. Kelvin se sente melhor com essa sugestão e pergunta se ele pode escolher quem invoca. Melfina lhe diz que é aleatório e que não há pressa para tomar uma decisão. Mais tarde naquela noite, Kelvin se decide e resolve reencarnar um herói imediatamente. Ele lança o feitiço de invocação, gastando toda a sua mana para invocar o herói mais forte possível. Há um raio e uma jovem chamada Ryu é invocada. Kelvin se apresenta e Ryu fica grata por ser reencarnada. Ryu desmaia logo após ser reencarnada. Kelvin se pergunta se ela é realmente uma heroína, mas Melfina o assegura de que ela é a melhor.
Pouco depois, Kelvin também desmaia, tendo usado toda a sua mana. Quando Ryo acorda, descobrimos que ela havia sofrido de uma doença terminal. Ela se encontra com Kelvin lá fora, que lhe conta sobre sua própria experiência de reencarnação. Ryo fica grata por seu novo corpo saudável e oferece-se para se juntar ao grupo de Kelvin para retribuí-lo. Kelvin lhe diz que pessoas com cabelo preto são raras neste mundo, então ele a instrui a fingir ser sua meia-irmã mais nova. Ryo gosta da ideia e fica animada por ter um irmão mais velho. Kelvin se incomoda com o nome dela, pois o lembra do mestre da guilda Léo, então Ryo decide mudar seu nome para Rion. Mais tarde naquela noite, Kelvin acorda e descobre que Sarah se esgueirou para sua cama. Ele é agarrado e descobre que Melfina também está lá. Sob os cobertores, ele vê Ryon, que também se esgueirou. Ele para por um momento e reflete sobre sua nova vida. No dia seguinte, Kelvin leva Rion a uma masmorra. Ellie pergunta por que foram trazidas e Kelvin lhe diz que deveriam subir um pouco de nível para sua própria segurança. Luca tem medo dos monstros, mas Kelvin lhe diz que não precisam lutar. Ele tem uma perícia de compartilhamento de XP. Então, enquanto seu grupo mata os monstros, todos subirão de nível. Eles são atacados por um lobo das sombras, mas Kelvin o restringe facilmente com seu feitiço e o doma como um cão de estimação para Rion. Ephiel nota o aventureiro Old e seu grupo se aproximando. Eles explicam que estão ali para abater monstros para seu exame de promoção ao Rank B. Kelvin apresenta seus novos membros do grupo e os aventureiros ficam com ciúmes de quantas garotas há e fogem. Sarah e Jared retornam depois de ver o grupo de Old e perguntam o que estavam fazendo. Kelvin lhes diz que estavam ali para o exame deles, mas Sarah fica nervosa e revela que eles, na verdade, já mataram todos os monstros da masmorra. Ephiel usa sua habilidade de visão distante para verificar e não há mais monstros. Kelvin acaba pedindo desculpas a Alt, mas ele fica apenas impressionado com o quão forte Kelvin se tornou, animado que Kelvin fará o exame de promoção Rank S em breve. Isso choca Kelvin, que não sabia que Léo o havia indicado para o exame de promoção ao Rank S. Eles dão um banho no lobo e Ryon revela que o nomeou Alex. Graças a uma de suas perícias, ela consegue entendê-lo. Nas semanas seguintes, Rion treina com os outros membros do grupo e cria laços com Alex. Uma noite, Sarah detecta vários intrusos. São 14 deles e Kelvin verifica suas estatísticas usando a perícia de visão distante que ele pegou emprestado de Ephiel. Todos estão apenas por volta do nível 20, então Kelvin decide testar Rion. Rion fica nervosa no início, mas logo concorda em fazê-lo. Kelvin envia um pedaço de cloto com ela e lhe dá uma nova espada de Mithril. Os intrusos são ex-companheiros de equipe de Kristoff, buscando vingança contra Kelvin. Rion luta contra os intrusos enquanto Kelvin e Sarah observam de longe e avaliam suas perícias. Rion derrota todos os intrusos e celebra sua primeira vitória. Enquanto Sarah limpa a bagunça, Kelvin confronta o líder dos intrusos e o captura. Enquanto isso, no reino de Trizan, o Imperador Zel tem uma reunião com seus generais, Príncipe Asgard, Tristan, Dan e a Princesa Shútola. Descobre-se que Christopher estava capturando escravos sob as ordens de Tristan. O Imperador está desapontado com o fracasso e se preocupa que isso possa iniciar uma guerra com os 3 reinos vizinhos de Gon, Torrak e Duramis, que estão formando uma aliança contra eles. Tristan sugere que eles entrem em guerra, dizendo que são mais fortes que os 3 reinos combinados. O príncipe Asgrad apoia a decisão de ir à guerra, também acreditando que são mais fortes e querendo testar seu animal de estimação recém-adquirido. O general Dan e a princesa votam contra o início de uma guerra, dizendo que as outras nações podem não ser tão fracas quanto eles pensam. Com esse impasse, o imperador decide que seu 5º general, Clive, será quem terá o voto final. Um soldado vai à Ordem dos Cavaleiros Mágicos para notificar Clive. Ele fica arrepiado com as mulheres que estão congeladas. Ele encontra várias mulheres no chão e notifica Clive que está sendo convocado pelo imperador. Clive reclama que é um incômodo, mas se levanta revelando-se. O reino de Trizan considera ir à guerra com seus reinos vizinhos, e Kelvin ouve de Léo que eles se tornaram cada vez mais agressivos contra o reino de Gon. Coincidentemente, Léo dá a Kelvin uma missão para sua promoção ao Rank S. É um pedido do rei de Gon para matar um monstro Rank S que ameaça uma vila élfica. Enquanto o grupo segue para a vila, eles suspeitam que Trizan possa estar envolvido. De repente, sua carruagem é parada por alguns elfos, e Kelvin explica que está ali a pedido do rei. O chefe dos elfos nelas aparece e pede desculpas pela grosseria deles. Ele fica chocado ao ver Ephiel confundindo-a com sua própria filha, Lumel, mas percebe seu erro. Kelvin fica curioso e pede para saber mais sobre Lumel. Nelas explica que 20 anos atrás, eles foram atacados pelo Rei Dragão de Fogo, e Lumel se ofereceu como sacrifício, tornando-se sua noiva para salvar a vila.
No entanto, alguns anos depois, Lumel foi encontrada morta na floresta, e temendo que o dragão pudesse retornar, os elfos fugiram para Gollum. Sara sugere que Ephel deve ser filha de Lumel e do dragão, mas Melfina menciona que o pai de Ephel deve ser humano, afirmando que seria impossível para um elfo e um dragão terem um filho. Independentemente de quem sejam seus pais, Ephel está feliz com a família que tem agora. Voltando à missão, Nelas revela que eles foram atacados 3 vezes e elfos têm sido sequestrados. Kelvin acha estranho os monstros estarem sequestrando pessoas. Ele elabora um plano e cria uma barreira de pedra ao redor de toda a vila. Um grupo de soldados de Trizan se dirige à vila com monstros de alguma forma sob seu controle. Eles cavalgam nos monstros, gabando-se de sua força, mas de repente são alvejados. Não conseguem dizer de onde estão sendo atacados e entram em pânico. Ephel atira de uma torre usando sua magia de arco e flecha de ultra-longo alcance. Um dos soldados relata ao comandante sobre a situação terrível, dizendo que suas forças estão sendo aniquiladas por aventureiros desconhecidos. Eles são encontrados por Melfina e Rion. Então o comandante invoca seu monstro mais forte, o gigante Lord Rank S. Um gigante enorme desperta, e Melfina dá a Rion a oportunidade de lutar sozinha e provar seu valor. Rion corre pelo braço do gigante, mas quebra sua espada ao tentar atacar. Ela é arremessada para longe, mas está determinada a provar seu valor. Ela chama Cloto pegando 3 novas espadas. Usando um ataque combinado com seu cão, ela empunha 3 armas e derrota o gigante. Enquanto ele cai, o comandante diz ao gigante para se transformar. Ele irrompe em chamas, revelando sua verdadeira forma. Sara fica desapontada por não poder lutar, e Kelvin está confiante em Rion. Rion não se abala e ataca com seu golpe de 3 armas mais uma vez e derrota o monstro. Ela celebra com Melfina, enquanto o comandante chora a derrota deles. Enquanto Kelvin e Ephel observam Rion de longe, eles são atacados com uma explosão de energia, que Kelvin consegue bloquear. O General Clive aparece diante deles, e Kelvin percebe que ele é um oponente forte e começa a ficar animado. Clive se agrada de Ephel e tenta hipnotizá-la para que se torne sua escrava, mas percebendo suas intenções, Kelvin o impede. Ele usa sua perícia de avaliação e vê que Clive tem uma perícia única, e também deve ser de outro mundo. Clive fica surpreso por ambos serem de outro mundo, e Kelvin diz a Ephel para recuar. Ela se torna invisível e volta para a vila enquanto Kelvin transforma a torre, criando 4 lâminas de obsidiana. Kelvin envia as lâminas para atacar, mas elas são facilmente paradas pela barreira de hélice de Clive. Ele afasta as lâminas e seus cavaleiros atacam Kelvin por trás. Kelvin percebe que todos estão sob a hipnose de Clive, e Clive se gaba de ter Kelvin em desvantagem numérica, mas um ataque de repente perfura sua barreira enquanto um projétil dispara de baixo. Kelvin invoca 4 golems para empunhar suas lâminas, e os envia para lidar com os cavaleiros de Clive. Com os 2 sozinhos, Clive invoca seu cajado para lutar contra Kelvin. Eles voam pelo céu, disparando magia um contra o outro, e Clive persegue Kelvin. Ele dispara uma barragem de energia que Kelvin desvia, mas os ataques atingem seus cavaleiros. Kelvin o avisa, mas Clive não se importa, dizendo que tem muitos substitutos. Kelvin encerra a perseguição, e Clive se gaba de poder fazer o que quiser com seus poderes. Kelvin fica irritado com sua arrogância e os 2 avançam um contra o outro. Há um enorme choque, resultando na destruição do cajado de Kelvin e Clive recebendo uma cicatriz no rosto. Ele surta com a cicatriz e jura esmagar Kelvin com seu feitiço Rank S mais forte. Ele reúne energia e um furacão mortal se forma ao redor dele, sugando tudo por perto. Sem outra escolha, Kelvin saca seu novo cajado, o Desastre Negro Rank S. Ele concentra sua energia e a transforma em uma foice. Ele salta em direção a Clive e corta diretamente sua magia, além de decepar ambas as suas pernas. Antes que Kelvin possa finalizá-lo, ele se teletransporta, sendo salvo pelo General Tristan. Tristan admite ser o responsável pelos ataques à Vila Élfica, mas rapidamente se teletransporta. Kelvin fica desapontado com o fim de sua luta, mas os elfos celebram sua vitória. Melfina, Sara e Rion fazem uma corrida de volta para Kelvin para ver quem ele irá elogiar. Rion cria uma nova perícia, vencendo a corrida, e Kelvin a parabeniza por derrotar o gigante. Enquanto isso, em Trizon, Clive acorda acorrentado por Tristan. Suas pernas foram curadas, mas ele é torturado por seus próprios escravos, enquanto Tristan experimenta nele como um ser de outro mundo. Os elfos fazem um banquete para celebrar, mas Kelvin observa de longe. Ephel se junta a ele e ele expressa o quão sortudo se sente por ter seus companheiros, decidindo ficar ainda mais forte para protegê-los. Ephel está contente por ter tido a chance de aprender mais sobre sua mãe, e até recebeu um ornamento de cabelo que pertencia a ela, entregue por Nelis. Kelvin a ajuda a colocá-lo, e o restante do grupo se aproxima para se juntar a eles.
Uma jovem elfa se aproxima de Kelvin, agradecendo-o por proteger a vila, mas logo revela ser o rei de Gon, que usou um item especial para mudar sua forma e observá-lo. Ele o parabeniza e informa que Kelvin passou na promoção para o Rank S. O grupo o parabeniza, e o rei revela que haverá uma cerimônia de promoção, incluindo uma batalha simulada contra outros aventureiros de Rank S. Ao ouvir isso, Kelvin apenas sorri, incapaz de se conter, animado para lutar contra outros fortes aventureiros. Não surpresos com sua natureza que adora batalhas, o grupo segue para mais aventuras. Mas é aqui que esta história termina. Não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima.